Olá, você já sonhou em ser profissional da saúde? Sabe como é a construção na carreira, na formação, para se tornar uma profissional de saúde? Meu nome é Juliana Vidal, nós estamos aqui no podcast da Train Lab hoje com a Maria Fernanda, que é acadêmica de medicina. E aí, eu gostaria que a Maria Fernanda hoje contasse para vocês, para mim, quem é a Maria Fernanda e como está sendo essa construção como profissional de saúde. Oi, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, esse é o meu primeiro podcast. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas ser convidada pela Trainlab, pela Ju, pelo Márcio, foi uma honra estar aqui para contar um pouco da minha trajetória, representar o COEM. É uma honra. Muito obrigada, Ju. Nós que agradecemos, Bom, quem sou eu? Quem é a Maria Fernanda? Ai, meu Deus. Bom, eu sou acadêmica de medicina. Eu acho que isso já diz muito sobre mim, porque a medicina é o grande sonho da minha vida, assim, desde a minha infância. Então, é uma trajetória longa. Eu ainda estou só no começo do comecinho, mas eu já sinto uma grande responsabilidade e é exatamente por isso que eu busco sempre me aprimorar com outros profissionais, outras pessoas que, assim como eu, veem a área de saúde como um propósito. Eu acho que a medicina é o meu propósito de vida. E, por exemplo, a TrainLab, quando eu conheci vocês, eu vi que vocês tinham a saúde como propósito também. E eu me identifiquei, porque eu acho que a saúde, ela é vasta e ela precisa de união. Multidisciplinaridade, né? Maria Exatamente. Fernanda, não se faz um cuidado Não. sozinho, né? Mas você descobriu que gostaria de fazer medicina quando? Desde a infância ou durante a sua vida aí? Em que momento esse clique? O que que aconteceu para um dos vestibulares mais concorridos, né? A gente sabe que é uma pressão e é uma formação dura, porque é uma carga horária extensa, né? Inúmeros cursos, estágios, internato, residência. Em que momento que você entendeu que era a medicina a sua opção? Gente, eu brinco que falar de mim é falar da medicina também. Porque desde que eu me entendo por gente, assim, a minha primeira memória da infância, ser médica era o meu sonho. A minha mãe conta que quando eu estava no maternal eu acho, eu devia estar com uns 4 aninhos, não sei se 4 anos já é o jardim de infância, teve um painel de profissões. E aí todo mundo as crianças estavam desenhando bailarina, bombeiro, e eu desenhei uma bonequinha com um jalequinho branco, assim, uma cruz vermelha, e pedi para minha professora escrever obstetra. E eu não sabia o que era essa palavra, mas desde criança eu falava para todo mundo. Quando me perguntavam: "O que você quer ser quando crescer?", eu falava: "Obstetra, obstetra". Fazia parto nas bonecas, não sei se é o caminho que eu vou seguir como especialização, né, mas fazia parto com as bonecas, colocava todo mundo para brincar junto comigo. E eu acredito que a minha família tem uma grande influência nessa minha decisão e nesse sonho. A minha irmã é médica e o meu avô é médico. Meu avô hoje tem 90 anos e a vida inteira dele, até hoje inclusive, porque ele não para de escrever livros e de dar aula, enfim, ensinar, a vida dele é a medicina. E ele passou isso para minha irmã e passou isso para mim também. Mas não é o meu primeiro curso. Eu fiz alguns anos de direito antes de ingressar na medicina. Sim, fiz 2 intercâmbios, morei nos Estados Unidos para estudar, morei na Espanha para estudar. E apesar de sempre ter sido meu sonho, eu acho que quando você está com 17 anos, é uma fase muito cruel para se pedir um sim tão intenso e certo, né. Então, sabe aquela coisa de você ficar com medo quando você quer tanto algo? A medicina me assustava, assim, eu tinha medo de não me ver como boa o suficiente. E eu acho que isso é uma dúvida
que muitas pessoas enfrentam, que sonham em fazer medicina, mas não se veem dignas o suficiente disso, né? Porque realmente é um casamento, é um compromisso para a vida inteira, né? E apesar de ser o meu sonho, naquela época eu fiz outro curso, né? E aí hoje eu posso dizer que eu tô realizando o meu sonho, graças a Deus e graças ao apoio da minha família, em especial a minha mãe. A minha mãe sempre soube que eu não ia desistir da medicina, porque eu acho que a área da saúde, ela é assim, quem tem o sonho de fazer algo dentro da área da saúde, não perde esse sonho. Você pode ir para vários caminhos, vários caminhos. Na minha turma de medicina, por exemplo, tem pessoas que são de áreas diversas e buscaram a medicina depois, porque eu acho que se você tem esse sonho, ele não vai sair da sua vida. Você pode tentar, mas não vai passar. Falando sobre essas questões que você trouxe no início, de não se sentir boa o suficiente, já é um grande desafio para uma É. barreira ser rompida, para estar aqui, né? Tanto nos falando, contando a Sim. sua história e também fazendo o curso de medicina. Além disso, quais são os principais desafios que você precisou enfrentar e quebrar a barreira para poder estar fazendo o curso na área da saúde? Sair de uma graduação certa Uhum. foi difícil, que era o direito, né? Você É. estava no direito e acabou indo atrás do seu propósito aí, do que Sim. você sonhava. Com certeza, eu acho que a primeira barreira a se vencer na vida, para qualquer desafio que seja, é a mental. Não adianta você ter as pessoas te falando algo se você não se vê capaz daquilo. Então, a autoimagem, a autoaceitação, eu acho que é o segredo do sucesso, é o primeiro passo para você conseguir atingir qualquer coisa que seja, né? Eu tive uma rede de apoio muito grande nesse processo, nesse momento, que me apoiou nessa e nas outras decisões. Eu acho que se você é honesto e verdadeiro com a sua família, com as pessoas que estão do seu lado, eles vão te apoiar nesse sonho. Como você me perguntou, Ju, quais são as barreiras? Eu acho que para a medicina as barreiras são infinitas. Como eu disse, né, vivendo com a minha irmã médica, meu avô, desde pequena eu tinha a noção do tamanho da responsabilidade que era, né? Você cuidar da vida de alguém. Porque um paciente, ele não é um caso a ser resolvido, né? Uma doença não é um mistério a ser resolvido. Sabe, é o amor da vida de alguém. Um paciente é uma mãe, é um pai, é uma filha, é um filho. Então, você cuidar de uma coisa tão vulnerável quanto uma outra pessoa, eu acho que é um desafio, assim, gigante, né? Enorme. Por isso que a faculdade é tão longa. Acho que por isso que são 12 semestres, 6 anos. Acho que ainda é pouco, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, para mim, o primeiro desafio, sem dúvida alguma, é essa síndrome do impostor, que eu sei que todo mundo lida em alguma fase da vida. Você vai olhar para o seu sonho, você vai olhar para sua meta e vai falar: não, calma, é grande demais para mim. Mas eu tenho muita fé, eu acho que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, se você estiver disposto, né, a encarar, Deus vai te ajudar. Se você fizer a sua parte, o resto vai se encaixar. Então, primeira barreira é a mental, sem dúvida. Segunda, gente, a carga horária Extenso. é extensa. Eu passo o meu dia na faculdade. Eu fico mais com meus colegas de turma do que com a minha família. Eu brinco, né? Então, você precisa entender que é um casamento. Eu brinco. Ju, eu não paro de falar, né? Mas tá ótimo. Eu sou aqui, nós Ai, estamos aqui gente, para é te porque ouvir. a Ju é como uma amiga pra mim, né? Eu me sinto muito confortável em contar minha trajetória pra ela, Mas né? é isso, Fê. É ouvir como você está vivenciando e como você ultrapassou, né? Venceu essas barreiras Sim. e está altiva para passar pelas que virão, né? Uhum. Porque elas existirão. Nós sabemos que é uma construção, como você mesma trouxe, longa, né? E que cuidar de alguém, que estar ali presente
cuidando e conduzindo o tratamento de um paciente é uma responsabilidade muito grande. Porque atrás de um paciente existe uma pessoa única, Sim. com as suas necessidades, né? E com uma família ali atrás, toda preocupada, né? Sim. Com anseios e preocupações. E aí você estava falando da carga horária, É. que é uma carga horária longa, que você está assim sempre mais próximo dos seus colegas do Sim. que da sua família. E aí, como que é a sua rotina? Né? A sua rotina de estudos, a sua rotina Uhum. de... Você já fez algum estágio? Teve alguma oportunidade aí como acadêmica de medicina em alguma instituição? Sim. Eu acabei de chegar de um estágio. Eu estava no Rio de Janeiro semana passada, estava estagiando no Instituto Azulay. O Instituto Azulay, ele faz parte da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É uma instituição centenária, né? Se eu não me engano, a Santa Casa do Rio tem 456 anos. E durante esses últimos 15 dias, eu tive a chance, né, a oportunidade de acompanhar o Dr. Azulay, que é um professor, um médico, referência na área de dermatologia, dentro do instituto dele na Santa Casa de Misericórdia. Eu fui acompanhada da minha melhor amiga, da Roberta, que é presidente do COEM, né? Muito bom. Sim, e a gente viu cada caso, Ju, que é impressionante. Eu acho que quando você é acadêmico, por exemplo, a fase que eu tô vivendo, o meu contato é com o livro, né? Quando eu tenho um contato com o paciente, uau, é fascinante pra mim, sabe? Ir até uma UBS, uau, eu fico assim, me sinto honrada. Fazer um estágio na Santa Casa, uau, 10 mil vezes, né, gente? É um sonho que eu sempre tive, né? E você vê a diferença de estados, a diferença de Brasília para o Rio de Janeiro é vasta. E você ter contato com pacientes que têm casos, assim, tão complexos. E uma coisa é você ler no livro, né? Ah, é uma doença de pele, psoríase. Outra coisa é você encontrar com a psoríase, né? Uma coisa é você encontrar com esse paciente. De repente, a doença que você leu no seu livro, ela fala. A doença tem medos, a doença tem uma família, tem uma pessoa por trás dela, uma filha que acompanha, um marido que está preocupado. Então, quando você chega e faz um estágio numa instituição que tem profissionais que entendem a sua linguagem, porque o estudante de medicina, para mim, ele precisa ter contato com o médico, porque é o futuro dele, né? Então, eu me via nas preceptoras, eu me via nas médicas que estavam ali atendendo. Eu precisava desse contato para entender. Ah, então a minha vida, ela tá tomando esse rumo, é assim que eu quero ser. Você vai vendo quem você quer ser e quem você não quer ser, né? É durante a faculdade que você entende qual tipo de profissional você busca ser. É como acadêmico que você monta o seu nome. É como acadêmico que você trata as pessoas como elas devem ser tratadas. Aqui é a hora de aprender, né? Quando chegar no hospital, no primeiro plantão, já é outra história. Mas, Fernanda, tá muito claro que a sua essência é gostar de pessoas. Isso Oi, já tá obrigada. muito claro, né? Então, se eu for dar um conselho para quem deseja estar aí um dia fazendo medicina ou se tornar um médico ou especialista, a primeira coisa você é jovem, né? Tá durante a sua formação, mas a tua essência, gostar de pessoas, ela precisa acompanhar o profissional até o final da sua carreira. E isso você já está com ela, com esse objetivo tão aflorado, isso é incrível, Muito né? obrigada. Você falar com tanto amor, com brilho nos olhos. Em alguma situação específica na Santa Casa te chamou muito a atenção? Você trouxe uma situação de um paciente com psoríase. Nós sabemos que é uma doença com fundo emocional, algumas questões psicossociais podem influenciar aí também no caminhar dessa doença, mas alguma situação durante esse estágio, ou com o paciente, ou com algum profissional? Sem dúvida. No Instituto Azulay, durante as quartas-feiras, nós tivemos a chance de acompanhar a doutora Luna Azulay, que é uma dermatopediatra
muito renomada, conhecida em todo o Brasil. E a doutora Luna, ela me deu um exemplo claro de amor ao próximo, principalmente às crianças. Você atender um paciente da pediatria é uma experiência à parte, que me marcou muito, porque você atende a mãe e o pai também. Você não está cuidando só de uma pessoa, né? E um caso de vitiligo, uma menina, né, novinha, ela estava com 4 anos. Uma menina chegou com vitiligo e a doutora Luna perguntou para ela, na escola, te perguntam? Porque o vitiligo, ele tá estampado por todo o corpo, né? Não tem como você esconder. É parte da história do paciente. E a gente sabe que as crianças são as mais maldosas, né? É cruel às vezes. É. São cruéis. Essa paciente com vitiligo, com 4 aninhos, contou, a doutora Luna perguntou, na escola, te perguntam sobre essa manchinha no seu olho? Essa manchinha branca? Aí ela falou com os olhos cheios d'água. Sim, doutora. E aí a mãe dela comentou, sim, durante todo o processo dela de escolarização, né, sempre perguntam sobre essa manchinha no olho. Aí a doutora Luna falou assim, ah, é? Então quando te perguntarem sobre vitiligo, você fala, não te ligo. Tá ótimo. E o sorriso da paciente me marcou. Eu nunca vou esquecer dessa vulnerabilidade, porque quando a doutora Luna estava falando com a criança, a doutora Luna também estava falando com essa mãe, que é quem passa a pomada, que é quem compra o remédio. Então, esse contato da Santa Casa, que é um contato voltado para a caridade, pode-se dizer, né? É uma instituição que... Sem fins lucrativos. sem fins lucrativos. Ela me marcou, porque eu vi como a vida pode ser moldada por um diagnóstico, ou então como o seu diagnóstico pode ser moldado pela sua própria vida. É importante entender essa diferença. E a família vai junto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o ambulatório de dermatopediatria foi o que mais me marcou, sem dúvida. Incrível. E é um tema muito atual e que não é moda, é a experiência do paciente. E você vivenciar isso e poder enxergar o impacto, a importância que a experiência do paciente tem na vida do paciente, da família e do profissional. E principalmente hoje na sua formação. É como esse paciente recebeu esse apoio Sim. para enfrentar o vitiligo. Incrível. E, Maria Fernanda, você falou um pouquinho lá atrás do seu avô. Sim. Eu queria conhecer o seu avô. Como porque ficou claro que ele foi um exemplo, e é um exemplo para você, assim como a sua irmã. E por quê? O que o seu avô tem que você fala, não, eu quero ser uma médica como meu avô? O meu avô é o Dr. Elcio Luiz Miziara. Ele foi o primeiro patologista de Brasília. E a minha irmã, doutora Mariana Miziara, é imunologista, alergista e pediatra. Ela atua no Hospital da Criança. E o meu avô, durante a carreira dele, foi o fundador do Hospital de Base, aqui no Distrito Federal. Então, ele sempre acreditou muito na medicina pública, em você olhar para o paciente além da condição financeira dele. Além do ter, você tem que ser. E isso me emociona quando eu falo, porque eu vejo ele hoje com 90 anos e toda semana ele estuda comigo anatomia. É o nosso momento de troca. Ele acabou de publicar o 2º livro e durante a trajetória dele, ele foi professor da UNB e da Católica. E eu perguntei para ele, vô, por que você como médico quis ser professor? Né? Porque o médico pode ir para onde ele quiser. E o meu avô escolhia ir para a sala de aula. E ele falou para mim assim, para manter a medicina viva. A educação é o único jeito de se continuar. Porque mesmo depois que eu partir, os meus alunos vão estar aqui. A minha família vai estar aqui. O que eu ensinei para vocês. A minha irmã foi aluna do meu avô. Então, isso é muito emocionante para mim. Eu espero poder trazer ele aqui. As histórias dele, gente, são impressionantes.
Antigamente, é um fato interessante, não existia residência, né? Na época do meu avô, a gente tá falando de muitos anos atrás, né, gente? Não existia essa ideia de especialização. Pós, fellow, isso veio com o tempo, né? E meu avô conta que ele fez a formação dele acadêmica de medicina na UFRJ, no Rio de Janeiro. Inclusive, meu avô trabalhou 2 anos na Santa Casa do Rio, onde eu estava fazendo estágio semana passada. Por isso que é tão gratificante para mim. Fico emocionada falando. Meu avô fez a formação acadêmica dele e na época não existia residência, mas ele queria se especializar. Ele foi para os Estados Unidos fazer especialização. Na cara e na coragem. A gente está falando de uma época que não existia você pegar um voo direto Brasília-Miami. Gente, isso não existia. E ele foi, e inclusive depois voltou aos Estados Unidos, levou meu pai, levou minha avó, minha tia, toda a família. Então, ele sempre me ensinou que é você que determina o tipo de médico que você quer ser. Você é o único responsável pela sua carreira. Tá na sua mão. Então, ele é esse exemplo de dedicação e de excelência. Mas, assim, a excelência, ela não vem de graça para ninguém. A excelência é uma construção diária e desde a época de estudante. E você trouxe aí que a educação, ele sentar com você para estudar, é uma forma de disseminar aí o conhecimento. Sim. Mas, além de tudo, manter essa memória de exemplo. Às vezes de forma genuína, mas você tem certeza que ele é um exemplo e sempre será, né, Fernanda? Sim. Mas, às vezes, o aluno de medicina, ele não tem esse exemplo em casa. É o primeiro médico da família, é o primeiro profissional da saúde. E ele vai se espelhar em outros profissionais. Sim. E a gente entendeu aqui que a educação é uma forma de disseminar, como você trouxe, né? E você já está inserida em movimentos aí para disseminar a educação em alguns modelos já, né? Em alguns formatos. Hoje, qual é o modelo e qual o formato de movimento acadêmico que você está inserida como acadêmica de medicina para ser aí uma multiplicadora ou fonte, né, de conhecimento para outros estudantes? Eu acredito que a educação ativa, ela é perfeita para o estudante de medicina. Então, a minha busca pelo conhecimento, ela é diária, mas ela vem de metodologias ativas, assim como a que vocês apresentam na Train Lab. Porque você ler uma coisa é muito diferente de você viver aquilo, né? Realizar aquilo na prática, os procedimentos. Então, o meu conselho para os acadêmicos de medicina, que não têm esse exemplo dentro de casa, ou então têm, mas não conseguem dimensionar ainda, é buscar congressos, eventos, né, cursos que apresentem oportunidades de networking para essa troca, né? Eu, por exemplo, adoro a Train Lab porque vocês trouxeram essa ideia de aprender na prática. Vamos aprender a pulsar uma veia, né? O Márcio me ensinou. Vamos entender que o sangue reflui. O que é isso? O que pode acontecer, né? Então, a metodologia ativa, para mim, é a mais importante. E os congressos, né? O COEM está chegando, que é o Congresso Brasileiro de Emergências Médicas, e no COEM a gente tem como orientadora a doutora Jordana Diniz. A doutora Jordana é uma referência. Então, você estar num congresso é você, como acadêmico, ter a chance de ter uma troca genuína com uma pessoa que é uma inspiração. Então, para mim, a metodologia ativa também vem de participar de eventos onde você pode conhecer esses profissionais. E é daí que vão surgir as oportunidades. Perfeito. E nesse congresso, Congresso Brasileiro de Emergências Médicas, é um congresso para acadêmicos, para profissionais. Qual o público-alvo desse evento, que será em outubro? Outubro. Qual a data? As datas, né? Bom, gente, estamos esperando vocês no COEM BR 2024. A 6ª edição desse evento
O Congresso Brasileiro de Emergências Médicas vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. E nele, nós vamos ter os workshops da Train Lab, que eu estou muito animada, com o Dr. Pablo, por exemplo, o Dr. Pablo Borges, que estava aqui mais cedo. Nossa, eu sou muito fã da trajetória. E, claro, vários outros médicos, referências, mas o foco do COEM são todos os profissionais da área da saúde, porque a emergência médica, ela atinge todos os níveis da saúde, né? E o tema é Congresso Brasileiro de Emergências Médicas. As emergências acontecem em todas as especialidades, né, Fernando? Então, eu posso ter uma emergência dentro de uma sala obstétrica, dentro de um pronto-socorro, uma emergência psiquiátrica, né? Trauma. Então, às vezes o profissional pode ouvir esse tema e falar, não, eu não trabalho em emergência, mas um cirurgião passa por uma emergência, não é isso? O psiquiatra, enfim, nós temos alguns exemplos. E eu acredito que é isso que vocês estão buscando no Congresso, né? Agregar especialidades que possam levar esse conhecimento para os congressistas. É isso mesmo, né? O workshop, como os workshops irão funcionar? Então, dentro dos workshops, nós vamos ter diversas áreas médicas. Então, a gente está falando de psiquiatria, pediatria, odontologia, trauma, todo tipo de emergência que você pode pensar, né? E os workshops, eles vão ser fornecidos pela Train Lab, e aí os participantes vão ter o apoio dos profissionais e vão ter contato também com... Eu posso dar esse spoiler? Pode dar. Será? Spoiler, né? Eu acredito que sim. Vamos falar um pouquinho. Então, vamos se dizer, um material bem vivo. Esse congresso, que acontecerá em outubro, né, em Brasília, será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, voltado para profissionais de saúde, acadêmicos internos e não só de medicina, né? O objetivo é agregar esse olhar multidisciplinar para o congresso. Sim. Você, como acadêmica de medicina, Fê, como tem sido esse olhar para o seu colega acadêmico de enfermagem? Você entende? Como que você tem trabalhado sobre esse olhar, essa ótica, em ter essa junção e trabalhar em equipe? Bom, eu acredito que desde o primeiro semestre, o acadêmico de medicina entende que a medicina é uma carreira interdisciplinar. Então, quando você faz a sua visita a uma UBS, a sua primeira visita à UBS, o preceptor, geralmente, é uma enfermeira. Então, você entende que a enfermagem ela é vital para a medicina. Quando você vai ter uma matéria na faculdade, durante o seu ciclo básico, por exemplo, seu professor é fisioterapeuta, é biólogo. Então, são diversas facetas da área da saúde, sem as quais não existe a medicina. Um bom estudante de medicina é um estudante que entende que o médico não é o centro das atenções. O médico é um instrumento que, junto das outras pessoas, vai conseguir atender esse paciente da melhor forma. E um profissional, ou um profissional não, uma pessoa que está nos ouvindo e vendo você e fala assim, eu quero ser uma acadêmica de medicina como a Maria Fernanda. E o que ele precisa buscar? Como que ele vai ultrapassar essa barreira? Como que ele conseguirá? Eu acho que o primeiro segredo para ser um bom acadêmico de qualquer coisa que seja é ter a sua convicção interna forte dentro de você. É entender. Como, por exemplo, eu entendi. A medicina é o meu sonho. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso para realizar ele da melhor forma. Não só porque eu mereço isso, mas porque as pessoas que me apoiam, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eles merecem que eu seja o máximo daquilo que eu posso ser. Então, o meu conselho para o acadêmico é: saiba que vale a pena lutar. Saiba que é um desafio diário, mas que vale a pena. Eu brinco que a medicina é tipo um casamento. Sabe, Ju, você gosta de filme de romance? Gosto. Eu adoro filme de romance da Netflix, gente. Eu sou muito romântica. E sempre tem no final, feliz, falam assim: quando você conhece o amor da sua vida,
você quer que o resto da sua vida comece o mais cedo possível, né? É o que eu sinto com a medicina. Quando eu conheci a medicina, eu entendi que eu queria que o resto da minha vida começasse com ela o mais cedo possível. Então, eu sei que é daqui para sempre. A minha busca é quase que eterna dentro da medicina. Eu tô só no começo. Mas ela é o meu primeiro compromisso. Então, eu vou seguir com ela até onde Deus permitir. Na infância, você sonhava em ser obstetra. Pois é. Já mudou de ideia ou até aqui será obstetra? Ou Gente. já mudou de ideia? Ju, eu não sei. Você sabe que a minha irmã acabou de ter um neném, meu afilhado Romeu, e a minha outra irmã teve uma bebezinha, Melissa, né, que também é minha afilhada. E eu entrei nos 2 partos. Entrei no parto da Melissa e entrei no parto do Romeu, e foram cesáreas. Eu amei os 2. Quando acabou, eu falei pra médica, gente, mas eu não quero ir embora, passou tão rápido. Então, eu sou bem encantada pela área de obstetrícia. Mas falam que só no internato você vai tirar essa dúvida, né? Então, como eu ainda não tô lá, eu não sei. Mas você acha que eu tenho cara de quê, Ju? Eu acho que você tá muito pra pediatria. Você é delicada. Será que eu puxei minha Falar que irmã? os pediatras são delicados, são observadores também. Mas falando sobre o tempo de formação, qual a formação do médico? Ele faz quantos anos de faculdade? O internato está... Em que momento é o internato, a residência? Então, hoje, a gente sabe que a faculdade de medicina, ela é dividida em ciclos. Então, você tem, por exemplo, o ciclo básico, os primeiros 2 anos, você tem o seu ciclo clínico, mais 2 anos, e aí você tem o seu internato, né? E são 6 anos, né? Toda a faculdade, cada um com o seu tempo determinado, né? O internato é só pro finalzinho, né? São os últimos 2 anos. Mas durante toda essa formação, você tem as aulas, né? As palestras, enfim. E dependendo da sua faculdade, por exemplo, a minha, você vai para a UBS desde o primeiro semestre. Então, esse contato com essa vivência hospitalar, ela vem desde o comecinho, né? Aí, quando a gente fala da especialização, geralmente as residências duram no mínimo aí 2 anos. Então, depende do que cada acadêmico quer seguir, né? Certo. Mas, geralmente, é de 2 anos para cima. Tanto os ciclos quanto as especializações. E existem complementações, né? Sim. Que vocês já podem ir construindo durante a faculdade que apoiam na residência. Isso. Hoje, as residências vão além da prova, né? Então, você, para ser aprovado numa residência, você precisa do seu currículo e da sua prova. Então, assim, existe a nota de corte, mas existe também o seu currículo. E é aí que entra, além das horas complementares, porque tem as horas complementares da faculdade, mas tem as horas complementares do currículo. Então, você tem os projetos de iniciação científica, você tem as palestras, você tem os congressos, os estágios. Algo que é muito interessante hoje é que os hospitais, tanto particulares quanto públicos, eles estão abertos a receberem acadêmicos para estágios. Então, você pode fazer, depois da sua formação, fellow, né? Você pode fazer a sua pós, você pode fazer sua residência, mas durante a sua formação, você pode fazer um estágio. E eu indico fortemente, porque em todos os outros cursos você precisa de estágio. Medicina não é diferente, né? Claro, dentro da medicina você tem um internato, que poderia ser visto aí quase como um estágio, né? Porque é a parte mais prática. Mas antes do internato, por exemplo, eu ainda não estou no internato. Eu estou buscando esses estágios para eu chegar e me sentir mais preparada para isso ser algo que me agrega, sabe? E esses cursos de capacitação e desenvolvimento também podem contribuir com essa... Sim. Por exemplo, quando a gente fala da Train Lab, por que eu sou tão fã, né, dos cursos que vocês oferecem? Porque na faculdade você vai estudar para a prova, né? O seu professor vai te dar ali a matéria necessária quase que para você passar. Mas para você aprender de fato, cada um leva o seu tempo. E esses cursos de capacitação
eles te tiram desse contexto, dentro da sua faculdade, da sua turma, da sua caixinha, e eles te colocam com todo o tempo necessário, com toda a ajuda e com profissionais que falam, não, calma, você consegue, né? Quando eu fui pulsar a veia essa semana, fazer a punção venosa, eu fiquei... o Márcio falou 25 graus. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, calma, 25 graus, o que é isso? Aí ele mostrou, não, olha, a asinha da borboleta e você coloca a agulha assim. Então, por exemplo, às vezes na faculdade, o seu professor vai estar lidando com uma turma, ele não vai conseguir te dar esse tipo de atenção. Então, é interessante que você busque a sua capacitação com profissionais que vão te dar uma atenção, assim, quase que exclusiva, né? Turmas menores, que vão proporcionar mais calma, um ambiente pacífico para essa busca. E simulações controladas, é um momento de sim, errar, né? Sim, é um momento de exercitar, né? Exatamente. E eu acho que as simulações, por exemplo, elas fazem parte, na minha faculdade, eu sou aluna da Unieuro, aqui do Distrito Federal, e as simulações realísticas fazem parte do meu curso de medicina. Mas as simulações realísticas num curso de capacitação, elas não têm a nota, né? Eu não tô falando com um professor, eu não tô pensando nos pontos do meu boletim no final do ano, eu não tô pensando nas minhas férias, quanto que falta para eu passar, ou então, nossa, qual foi a minha média, qual é a média da turma. Quando você fala de um curso de capacitação, você fala de uma atenção voltada completamente ao seu aprendizado. Então, o objetivo é muito mais do que a prova, o objetivo é aprender. Claro, esse é o objetivo dentro da faculdade, mas quando você está fora desse contexto, você fica mais calmo, pelo menos eu. Tô falando da minha experiência, Mas né? é claro, é ali que você vai se permitir, né? Fazer algumas perguntas que às vezes na aula você não conseguiu, para exercitar, né? E experimentar. Para concluir, eu gostaria que você contasse onde as pessoas podem te encontrar, se será no congresso, suas redes sociais, e fique à vontade para contar aí para nós. Ju, Márcio, toda a equipe, muito obrigada por me receberem. Muito obrigada por serem um espaço onde os acadêmicos podem ser tão vulneráveis. Eu acho que a gente precisa de coragem para se abrir, né? Coragem para olhar para o outro, para trocar a sua trajetória. E dentro da Training Lab eu sempre me senti segura para contar os meus sonhos e para receber esse apoio de vocês. Não só no congresso, mas também na minha vida acadêmica. Muito obrigada. Nós agradecemos. Gente, mantenham um contato comigo. Eu não quero parar de falar com vocês. Meu Instagram é Nanda Miziara. Eu vou colocar escrito depois. No arroba embaixo. Mas também eu vou estar no Congresso Coen, que é o arroba no Instagram, mas o CoenBR está chegando. E em outubro eu estarei lá esperando você, que como eu é um acadêmico da área de saúde, que busca aprender, busca incentivar a educação para o próximo. Esperamos vocês nos próximos conteúdos com muito mais. Muito obrigada, Maria Fernanda. Eu que te agradeço, Ju. Até o Coen. Na verdade, até o curso, né? É verdade. Que eu vou voltar para as aulas. Um abraço.